só com... Pode ser? Nesse momento, nosso tempo de oração. Vamos colocar a cadeira ali pela irmã Terezinha, para que a gente possa estar orando antes da ceia, para que Deus nos liberte, para que Deus cure, para que Deus transforme. Amém? O senhor pode orar, pastor? Vamos orar por ela. Pedimos, Deus, Pai querido, que desça a tua unção, a tua misericórdia, Senhor, e que o Senhor, Pai, acalme, Senhor, que o Senhor venha, Deus, Pai, beijar por ela e por aquilo que ela precisa, necessita, o seu lar, a sua família. Em teu nome, Jesus, nós repreendemos todo o mal, Senhor. Em teu nome, meu Deus, Pai querido, nós abençoamos a vida da irmã Tereza e toda a sua família. Meu Deus, ó Pai, segura ela na tua mão, na tua presença, meu Deus, ó Pai. Venha trabalhar na sua vida, na área espiritual, na área familiar. Venha trabalhar, meu Deus, ó Pai, no lar da sua família. Visita seu filho, visita a sua família, Senhor. Liberta, meu Deus, ó Pai, transforma o lar, transforma a família, Senhor. Aquilo que deseja e almeja o seu coração, ó Pai, seja por ti, meu Deus, realizado e alcançado, Senhor. Meu Deus, que ela veja com satisfação, Deus, muitas alegrias vindas do Senhor, ó Pai amado, com as bênçãos do Senhor. Deus, ó Pai querido, toma em tuas mãos, o abençoe, dá a grande vitória, usa em tuas mãos também como um canal de bênção, Pai, em teu nome, Jesus, assim nós abençoamos e damos graças a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hoje nós realizamos um mandamento do Senhor, que é a ceia do Senhor. Mas o que é a ceia? O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, enquanto o ninho Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês.
Jesus faz uma recomendação antes da ceia, que é: examine-se a si mesmo antes de tomar a ceia. E se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, peça perdão, entregue para ele. Porque ele disse que, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes parte comigo. Então, quando Jesus diz assim: examine-se a si mesmo, cada um de nós, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Muitas vezes, algumas igrejas, alguns pastores impedem as pessoas de comer ou de participar da ceia do Senhor, e fazem uma interpretação errônea da palavra, porque esse pastor ou essa igreja traz para si uma autoridade que não é dele. Traz para si uma autoridade que não é dele, que não foi passada por Cristo. Cristo não disse isso. Cristo disse com todos. Ele não disse apenas alguns ou apenas os escolhidos pelos sacerdotes. Não foi isso que ele falou. Ele disse todos. Todos devem participar da ceia. E eu tenho uma interpretação diferente. Nós não fazemos uma política com relação a isso, porque eu entendo, e nós entendemos através das orações, das revelações do Espírito Santo, nas longas madrugadas de oração e leitura, que se este é o meu sangue e este é o meu corpo, como disse Jesus, qual é o poder na terra maior do que esse? Quem pode impedir você de receber o sangue e receber o corpo de Jesus? Porque ele está ali espiritualmente. Há um mistério. Jesus não mandou fazer as coisas à toa. Então são os mandamentos da igreja, né? Que são os sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então ele recomenda que haja o batismo, mas que haja a ceia também. E é importante que você tome essa ceia. Qualquer pessoa: mas eu estou no mundo, eu estou no pecado, eu estou fora da graça, eu estou desviado. Eu não sei qual é a desculpa que você vai arranjar para não tomar a ceia do Senhor. Mas se é o corpo e é o sangue de Jesus, e ele não puder te curar, não tem mais nada que te cure. Então é importante que a ceia seja ministrada a todas as pessoas, todas as criaturas, independente de quem seja. Independente de você conhecer, independente de ter uma vida de retidão ou não. Porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Se todos somos pecadores, então somos todos. E ele diz que todos comam, todos bebam. E por que ele diz isso? Para que haja uma nova aliança. É isso que Jesus está dizendo. Então se renova na tua vida a cada instante uma nova aliança com Deus. É uma nova esperança. Nós nascemos inocentes, mas nós morremos purificados. Por quê? Porque quando a gente nasce, nós somos uma página em branco. A gente não sabe nada, a gente não se locomove, a gente depende de tudo, mas a gente não tem maldade. Somos seres simples, puros, comuns, né? Mas ao longo da nossa vida vão enchendo a gente de coisas que a gente não sabe se são boas ou não, porque nós somos crianças e a gente vão chamando de educação e vão colocando na nossa vida. Mas aí de um determinado momento em diante da nossa vida, a gente começa a viver com as próprias pernas e começa a praticar tudo aquilo que você é e aquilo que você aprendeu. E aí vem as alegrias, vem os tombos, vem as dores, vem as tristezas, que isso, como chama Coríntios 4, é a momentânea tribulação, que foi o que a gente leu ali. São os vencedores da tribulação. O que é a tribulação? A tribulação justamente são essas dores, são as tristezas, os erros, os chutes nas pedras que a gente dá, as bicadas, as quedas que a gente leva. Então é o vencer as tribulações. Algumas pessoas não conseguem, algumas pessoas se desesperam, se suicidam, outras se entregam para coisas que não deviam, vão fazer pactos por aí. Mas o grande pacto da aliança que Deus propõe é o pacto com Jesus Cristo, através da ceia.
E essa é a remissão. É através da remissão dos pecados, é através do pedir perdão. E o que Jesus diz que você tem que fazer? Examine-se a si mesmo. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Depois coma o pão e o cálice. Mas todo aquele que tiver alguma coisa, peça perdão. Então, como que a gente tem que fazer isso? Pedir perdão. Como que a gente vai fazer? Feche seus olhos agora e peça perdão. Faça uma lista de coisas, ou até mesmo perdão por aquelas coisas que você não lembra. Não importa, mas simplesmente peça para Deus que receba e que você está arrependido, que Ele te oriente, que Ele te conduza. Amém? Nesse momento da ceia, algo muito grande aconteceu. Por quê? A Santa Ceia é uma celebração cristã religiosa que foi recomendada pelo próprio Jesus na noite em que foi traído. Às vésperas do processo de crucificação, na celebração da Santa Ceia, que geralmente é realizada uma vez ao mês no calendário das igrejas, são representados o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que se entregou para purificar o seu povo do pecado e nos dar paz. Nessa noite aconteceu um fato muito interessante logo depois da ceia. Judas saiu e traiu Jesus. Mas a traição de Judas não é o que me incomoda, porque Jesus seria crucificado. O que me incomoda nessa história de Judas não é ele ter se suicidado, não é ele ter traído Jesus, não é ele ter feito o que ele fez. O que me incomoda é ele não ter feito o que ele não fez. Isso é o que me incomoda. Por quê? Porque se ele conhecia Jesus, se ele caminhou com Jesus, ele esteve lado a lado com Jesus, mesmo errando, e Jesus dizendo: examine-se, ele não foi lá e pediu perdão para Jesus. Ele preferiu se suicidar do que pedir perdão. E como teria sido a história da igreja, a história dos fatos, se Judas tivesse chegado até Jesus e dito assim: mestre, eu errei, mas eu queria te pedir perdão. Mesmo que fosse no pé da cruz, mesmo que fosse lá naquele momento em que o Império Romano pegou o Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz, ou durante lá, ou imagina, na hora que ele estava escolhendo entre Jesus e Barrabás, se Judas tivesse saído da multidão, quem aqui escolhe Barrabás? Aí a multidão: eu. Quem aqui escolhe Jesus? Se Judas tivesse saído da multidão e dito assim: Jesus, eu errei contra ti, mas eu quero te pedir perdão, o que teria acontecido? Será que ele até teria sido crucificado? Não sei, mas os fatos são os fatos, já aconteceram e não cabe a mim. Então é este arrepender-se que é importante que a gente tenha na nossa vida, porque quando todo aquele que se arrepender será salvo. É isso que a Bíblia diz. Então todo aquele que estiver em oração e se arrepender, se esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender e orar e me buscar, eu os abençoarei, é o que diz Jesus, é o que diz Deus pessoalmente. Então ele usa a palavra arrepender-se. Então tem alguma coisa, algum mistério. O que é o arrepender-se? O arrepender-se é aquilo que aconteceu com Satanás. Ele teve a soberba, porque o primeiro pecado não foi cometido por Adão e Eva. Todo mundo põe a culpa em Adão e Eva, mas o primeiro mesmo, quem inventou o negócio de pecado não foi ele. Quem inventou foi o anjo de luz, foi Satanás que inventou isso. Porque ele se rebela contra Deus. Esse foi o primeiro pecado. E a rebelião é tão grande que ele vai expulso. E eu não sei que pecado é esse que o homem precisa morrer por causa desse pecado. É muito grande isso, é muito forte. É alguma coisa incompreensível para a gente, onde você perde a própria alma, você feriu a criação, a ordem das coisas. Mas Adão se deixa levar. E Adão foi outro. Adão foi o mesmo Judas. Porque quando ele trai a Deus, que Deus diz assim: não coma. O que ele fala? Senhor, eu comi, mas foi essa mulher que o Senhor fez, que o Senhor me deu.
que trouxe a fruta. O cara é tão picareta, é tão covarde, que não teve a capacidade de dizer, não, comi porque eu quis sim. Olha, porque na Bíblia diz que Deus falou com Adão e não com Eva. Então o que ele tinha que ter dito? Olha, é o seguinte, não, Deus disse para não comer. Mas ele não teve essa capacidade. Comeu e depois negou, ainda mentiu para Deus. Então, se ele tivesse ali se ajoelhado para Deus e dito, Deus, eu errei. São as chances do arrependimento que vem sendo dado na tua vida e que a gente vem deixando. Então, quando a gente celebra um momento como esse, é a tua chance do arrependimento, é a chance de reemendar aquilo que está quebrado, aquilo que foi destruído, é a nova aliança que se faz, é justamente isso. Por que Jesus fala, esta é a nova aliança? Porque é a nova, esquece o que passou, você já quebrou a sua aliança, eu estou te dando uma nova, para com isso, é uma nova aliança, aquela lá não tem mais conserto, mas agora eu estou te dando uma nova aliança, daí você tem mais 30 dias na sua vida, e como nós somos humanos e a nossa humanidade fala alto, a gente vai errando de novo, a gente vai errando, vai pensando mal das pessoas, vai falando mal, vai fazendo coisas que quando a gente vê, precisa ser purificado. Então por isso que eu digo, na minha visão teológica, que a gente nasce inocente, mas morre purificado. Porque você toma tanta pancada ao longo da vida, que não foi pelo amor, você foi gerado em amor. Você nasceu e foi cuidado por Deus, mas você resolveu viver sua vida do jeito que você quis e foi tomando as pancadas. Mas se as pessoas se arrependem e vão buscar o Senhor, e elas começam a se transformar, ao final de um tempo, as pessoas serão todas modificadas. São os vencedores da grande tribulação. Esses são os grandes vencedores. Então ocorreu que na noite que foi traído, era dia de Páscoa judaica. Jesus, reunido com os seus discípulos, tomou o pão, deu graças, ele agradeceu e partiu, e em seguida deu, dizendo, este é o corpo oferecido por vós, fazei em memória de mim. Então toda vez que você estiver fazendo um ato como esse, a gente precisa pensar que é em memória de Jesus. E da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por muitos. Então, os erros que nós cometemos contra a criação são tão fortes que Jesus precisou derramar esse sangue. Certa ocasião, eu perguntei para o pastor Manuel, lá de Araucária, que é um homem que tem uma igreja de oração também, e ele já tem lá seus quase 80 anos de idade, e nós fizemos um curso de capelania, e no curso tinha um cachorro capelão. O cachorro foi atropelado no meio da BR, e daí um outro cachorro que ia passando foi lá no meio dos caminhões, pegou o cachorro pelo couro e trouxe ele para o acostamento. Mas o cachorro fez uma coisa que talvez nenhum ser humano faça, é ir lá, estender a mão e ser solidário. E aí, como o cachorro era pesado, o que o cachorro fez? Ficou deitado do lado dele. Os caminhões passando e o outro cachorro ali dizendo, ei companheiro, nós estamos ferrados juntos, velho. Aqui já era. Eu não consigo te salvar, mas eu não vou te deixar sozinho. Você pode ir morrer, mas eu não vou te deixar sozinho. E aí eu perguntei pro pastor Manuel, depois de ver esse vídeo, me surgiu uma dúvida. O cachorro, ele vai ser salvo também? Aí ele me perguntou o seguinte, pastor Eugênio, quem pecou contra Deus, foi o cachorro ou foi o homem? Ele não precisa de salvação. Quem pecou fomos nós. Então o erro é nosso. A gente tem que assumir esse nosso erro. Então essa nova aliança, no sangue derramado de Jesus, é em favor dos homens, mesmo sendo imerecido, porque essa palavra aqui é graça. O que é a graça? Graça é um dom dado de graça por Deus, é um dom imerecido. Você não merece ser salvo. Se a gente parar para pensar, a gente não merece, porque a gente errou o tempo todo, fez um monte de besteira, a gente o tempo todo destrói a criação de Deus, porque a gente polui, a gente mata o irmão, a gente mata os animais, a gente só cria problema. A gente não merece, na verdade a gente não merece mesmo. Se fosse pela razão, se fosse eu ou você ia olhar assim,
O que a gente faz com as células cancerosas do corpo? A gente não faz uma quimioterapia e mata? Tem alguém que vai lá evangelizar a célula do corpo e dizer assim: não, célula, você está errada, está destruindo esse corpo, mas a partir de agora nós vamos começar a falar de Deus para você e você vai se transformar e não vai ser mais uma célula cancerosa, você vai ser uma célula que vai abençoar esse corpo. Não é assim que a gente faz. A gente mesmo vai lá e mata essa célula que não presta. Então isso é a graça. A graça é esse dom imerecido de Deus. Mas Deus chega para aquela célula e diz assim: ó, célula podre, vem para cá, eu vou te salvar e vou te curar. Isso é o dom imerecido de Deus. Isso é a transformação pela graça. Isso é a modificação. Não é? Então isso é o que acontece. Então a participação do cristão na ceia começa antes do ato simbólico de ingerir um pedaço de pão ou tomar um pequeno cálice de suco de uva. Tudo começa antes. A ceia não deve ser tomada de qualquer forma, pois a própria palavra de Deus orienta que seja examinado o seu coração. Porque também tem isso. Às vezes você está lá achando que está cheio do pecado, está cheio do problema, mas o seu coração precisa ser examinado e se colocando perante o Senhor, buscando a presença de Jesus naquilo, relembrando sua obra e tudo que deixou e recomendação para o seu povo. Eu me lembro que, em certa ocasião, quando eu estava em missões lá no Tocantins, eu estava sem dinheiro. Eu falei: bom, daqui até Curitiba, porque eu havia assumido uma situação e as pessoas não honraram com aquilo que me falaram. Mas a gente é missionário, eu fui e fiquei lá na mão sozinho. Então o que eu pensei? Bom, já que aqui a gente não tem honra na igreja, só posso fazer o seguinte: vou para casa. O que eu tenho para ir embora? 2 pernas. E vim caminhando. De carro são 3 dias de viagem, né? Então a pé já seria uma missão bem dura. E depois de viajar um monte, eu bati em umas igrejas e pedi lá que me desse comida e que me ajudasse. E todo mundo disse: sai fora. Não fui. Aí eu sentei numa praça à noite, já era perto das 3 horas da manhã, numa cidadezinha pequena, perto da Oliveira de Fátima. E aí chegaram as moças que estavam trabalhando, e eu falei: moça, você quer? Eu não tenho dinheiro para te dar. Ela falou: moço, sabe o que é? Deus mandou comprar um cachorro quente para você. Então, é o cheio do coração. É isso que eu estou dizendo para você. A palavra de Deus: examine-se o seu coração. Então agora eu vou te perguntar assim: você atiraria a pedra porque ela estava ali naquela vida, mas ela teve um ato de bondade? Mas você não falaria mal do pastor que estava em oração, mas ele não teve o ato de bondade? E agora? Onde é que entra o peso das coisas? Qual coração está cheio do Espírito Santo e qual coração não está? Porque se você pegar um anel de ouro e derrubar ele na lama, ele não é lama, ele é anel de ouro. Então não é porque a pessoa está caída ou está vivendo uma situação que aquela coisa não presta. É o que eu sempre digo aqui na igreja: não é porque eu como uma coxinha estragada uma vez na minha vida que eu só como comida podre. Eu errei, eu estou numa situação, pronto, mas não é isso. E não é isso que Deus tem para você. Então examine o seu coração. É isso que Deus está falando, no examinar o seu coração, examinar as suas coisas. Então, no momento de ingerir a ceia, é recomendado também fazer uma autoavaliação, confessando os seus pecados, que foi o que a gente acabou de fazer. Cada um entregou para Deus os seus pecados e as suas coisas. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Além de fazer esse gesto em memória de Cristo, esse também é um momento de comunhão da igreja e uma forma de cada membro do corpo de Cristo que a igreja se reúne e se fortaleça. Porque nesse momento todos nós estamos reassumindo esse compromisso com Deus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Porque a gente está anunciando a morte. Aí você vai dizer assim: mas anunciar a morte, não é? Mas qual é a vantagem de anunciar a morte? Mas você esquece que a gente está anunciando a morte de Jesus. Ele morreu fisicamente,
mas ele ressuscitou. E a gente tem uma falsa noção de morreu, porque a gente é humano, a gente é limitado. Mas na verdade Jesus nunca morreu, ele desencarnou. Ele deixou que a carne dele se desprendesse. Mas essa carne nunca foi encontrada, porque quando abriram a tumba, encontraram um lugar vazio. Ele não estava lá, porque ele vivia, porque ele vive. Amém? Então é porque ele vive que todas as coisas acontecem. Amém? Então essa é a palavra da ceia de hoje. E antes da gente começar a ceia, porque ele vive, eu queria que a gente cantasse essa música antes da gente começar a ceia. Amém? Vamos ficar de pé.